Então, realmente a retomada é um grande desafio e estão aí os resultados do SAEB e do IDEB, que mostram que houve de fato perda de aprendizagens. Por mais que a gente tenha que considerar todo o contexto em que esse exame foi feito, né, porque muitas das escolas ainda não tinham retomado as aulas presenciais ou não estavam 100% nesse modelo, existe sim um consenso sobre a queda das aprendizagens. Então hoje se fala muito sobre recomposição das aprendizagens, né? Como é que a gente vai recompor as aprendizagens. Mas essa não é uma discussão simples, né? Porque a gente vê que os professores, por exemplo, que vão ser os responsáveis pela retomada dessas aprendizagens, 72% deles declaram que adoeceram durante a pandemia, tiveram um adoecimento mental durante a pandemia. Então, assim, o que é que esses professores precisam para garantir as aprendizagens desses alunos? Né? O professor é uma figura central, né? E quando a gente fala de professor e nessa perspectiva de recuperação das aprendizagens, a gente está falando apenas de formação. Poxa, o professor precisa se formar para conseguir recompor aprendizagens. Mas não é esse o papel que a gente pensa para o professor. A gente pensa para o professor um papel de agente de transformação, um papel ativo nessa mudança que a escola precisa ter, porque a gente tem um modelo de escola que caducou e precisam de um grupo de professores que possam reinventar essa escola nessas demandas que a pandemia, na verdade, só iluminou, né, que eram demandas que já existiam. Os professores são o fator principal quando a gente pensa em aprendizagem dos alunos. Mas o professor não faz nada sozinho, ele precisa de condições para exercer um bom trabalho. E essas condições não são só de formação continuada. A gente precisa pensar desde a valorização social dessa carreira, que hoje não atrai mais os jovens, 95% dos jovens não querem ser professores. A gente precisa pensar na formação inicial, que está muito distante dos desafios práticos que o professor vai enfrentar quando ele termina a universidade. A gente precisa pensar em condições de trabalho, na carreira como um todo, desde o ingresso do professor, do sistema de ingresso, até as oportunidades de desenvolvimento que ele vai tendo ao longo da sua carreira. Então, assim, o professor precisa ser olhado de maneira sistêmica e não só do ponto de vista da formação continuada, que também é muito importante. Esse livro se chama Professores em Foco. Ele é uma iniciativa do Instituto Península e do Movimento Profissão Docente, que é uma coalizão de instituições que pensa a agenda do professor. Ele foi editado em parceria com a Fundação Santiliana e ele está disponível para download gratuito no site do Movimento Profissão Docente, profissãodocente.com/professores em foco. Ele é um livro bastante interessante porque a gente convidou 80 personalidades do mundo da educação, dos mais diferentes cantos do Brasil, ocupando diferentes cadeiras para responder uma pergunta: por que professor é importante? Por que a gente precisa de professor para desenvolver, para ter um país desenvolvido? E aí são artigos breves, você consegue ler muito rapidamente, pode ler na sequência, pode ler um, pode ler outro, mas enfim, é um convite a gente pensar sobre esse assunto e trazer esse tema nas pautas de educação no Brasil.